Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Hoje é domingo, dia 26 de julho de 2026 e hoje estou aqui para compartilhar com você alguns versículos da Bíblia, tá? Porque dia de domingo é um dia que a maioria das pessoas escolhe para ir às igrejas, para fazer oração, e na nossa igreja, eu faço parte da Igreja Assembleia de Deus. Nós também temos a escola bíblica dominical, nos domingos de manhã, na maioria das igrejas, né? Algumas igrejas escolhem o dia, mas o dia é domingo. Então, hoje eu estou aqui para falar com você sobre isso, sobre Jesus, ele nos convida a seguir ele. Então, é o livre-arbítrio, cada um segue da forma, cada um escolhe o seu caminho, né? Do jeito que quer, mas eu estou aqui hoje para dizer para você que Jesus Cristo, ele é o caminho. Eu vou ler alguns versículos aqui para você, para mostrar que a Bíblia diz isso, né? Não é só eu que estou dizendo isso. Então hoje estamos vivendo num mundo aí com muitas igrejas, muitas congregações, e aí às vezes a maioria das pessoas que não tem esse segmento, não tem um conhecimento bíblico, não sabe nem o que é Jesus, às vezes diz, eu creio em Deus, mas não tem assim uma dedicação, ainda não teve um encontro com Deus para ter uma mudança de vida, e aí fica às vezes perdido sem saber aonde começar, que igreja procurar, sabe? Ou então vive em lugares que às vezes não prega o Jesus Cristo, né, como centralidade, né, como libertação. Então, vou ler aqui uns versículos e depois a gente vai estar falando um pouco sobre isso. Eu não sou assim um pregador, não sou um pastor de igreja, eu sou um cooperador, né, na minha igreja, e eu estou há 9 anos já que eu me fez a minha conversão, né, que eu aceitei Jesus como meu Salvador, e aí durante esse período, a Bíblia mostra que nós temos que compartilhar, nós temos que pregar a palavra, seja do nosso jeito, seja do seu jeito, um testemunho seu, né, pode ser aí a pregação que alguém está precisando, né? Porque se você hoje está numa igreja, é porque você teve um encontro com Cristo. Se você hoje é transformado pelo Espírito Santo, a sua transformação, ela pode mostrar para as pessoas que existe um Deus verdadeiro, existe um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que salva, e você é a prova disso, eu sou a prova disso, e você também pode ser a prova disso. E muitas pessoas precisam ouvir isso, não é aquela pregação, a pessoa, às vezes a maioria das pessoas ficam achando que o pregador tem que ser aquele que fala, que faz, mas talvez pode ser, né, também, mas só que você também pode ser um pregador, falando da sua forma, do seu jeito, lendo a Bíblia, buscando entendimento, buscando sabedoria. Antes de ler a Bíblia, você ora a Deus, pede discernimento da palavra, para que o Senhor possa estar derramando sobre você bênção, para que você possa levar essa palavra à frente. Eu, você, ou qualquer, ou pastor, nós não temos, o padre, nós não temos o poder do convencimento. Quem tem o poder do convencimento é o Espírito Santo. O que nós temos que fazer? Nós temos que pregar a palavra, mostrar para as pessoas a direção, o caminho, e aí o Espírito Santo que convence do pecado para que a pessoa se arrependa. Tá? Então vamos lá. Vou começar aqui, eu vou ler João capítulo 8, versículo 32, que Jesus diz assim, então, já anota aí para você ir lá na Bíblia, depois ler todos esses versículos, ler o capítulo inteiro, o contexto inteiro para você entender. Então João 8,32 diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E agora, João 14,6 diz assim, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É Jesus que está dizendo isso aqui. Depois agora eu vou ler o terceiro versículo, que está em Lucas capítulo 9, versículo 23, que diz assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo,
tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Tá? Depois nós vamos falar mais sobre isso. O quarto versículo diz assim, ó, Mateus capítulo 11, versículo 28, diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E o quinto versículo é Mateus capítulo 11, versículo 29, que é a sequência desse aqui, que ele diz assim, ó, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, mais uma vez, pega a sua Bíblia, vê esses versículos que eu li, lê o capítulo inteiro para você entender o que está dizendo lá, porque o que Jesus fala? Jesus não obriga ninguém a seguir ele. Ele faz um convite e diz, né? Quem quiser vir após mim, aqui em Lucas 9, versículo 23, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então Jesus não está impondo nada para ninguém, está aqui fazendo um convite, né? Quem quiser vir após mim. Então não importa como você esteja, às vezes você fala, mas a situação que eu estou aqui tem que melhorar primeiro para mim começar a seguir Jesus. Então, não, Jesus ele só pede para que você vá da forma que você está, porque essa aqui, ó, tome cada dia a sua cruz e segue-me. O que é a cruz, né? Nós temos que entender o que é a cruz. Cruz é sacrifício, né? Cruz é morte. Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar. Então, o que é cada dia pegar a sua cruz? Do jeito que você está, você pode estar aí, lá atrás, mais à frente aqui, ele fala do jugo, né? Seu jugo está pesado, você pode estar do jeito que estiver. A cruz a cada dia nós vamos melhorando, né? Nós estamos numa caminhada de santificação, e essa caminhada de santificação, a cada dia o Espírito Santo vai nos mostrando, vai nos revelando aquilo que é pecado, para que a cada dia nós possamos melhorar, né? Quando você toma a decisão, né, para você aceitar Jesus, tudo muda na sua vida, você vai mudando a cada dia. Questão vestuária, questão vícios, corte de cabelo, a forma de falar, né? A Bíblia diz que nós só falamos aquilo que o nosso coração está cheio, então nós temos que nos encher do Espírito Santo para que nós possamos falar somente aquilo que seja segundo a vontade dele, ou fazer, né? Mas é difícil, né? Jesus disse em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que não vive mais eu, mas sim o Espírito Santo que vive em mim. Então, nós não fazemos mais a vontade da carne, fazemos a vontade do Espírito Santo, e ele nos orienta a discernir aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é pecado e aquilo que não é, porque nós sabemos da promessa de Cristo, né? E nós estamos a cada dia sacrificando alguma coisa, matando alguma coisa ali que nos impede, né, para que nós possamos chegar à santificação, para que quando Jesus voltar, nós temos a certeza de que se nós morrermos em Cristo, nós vamos ser ressuscitados primeiro. Se nós estivermos vivos, quando ele voltar, nós seremos transladados, né? Nós seremos levados. Então é essa certeza. E o que é o jugo, né, que Jesus fala aqui em Mateus 11, 28 e 29? Para a gente entender o que é o jugo, que Jesus dá esse exemplo. Jugo é aquela madeira, né, que une ali dois bois, né, para fazer o arado, e também é aquela estrutura de madeira que é colocado em cima dos burros, dos jumentos de cavalo, para colocar aquelas cargas, né,
Não sei se você já viu, não existe mais isso hoje, né? Mas na época de Jesus era muito comum o transporte por animais, e eles faziam aquela estrutura, não é uma cela, era uma estrutura para colocar várias cargas em cima dos animais. E também era chamado de jugo, um material que era usado para carregar água. Uma vara que carregava um balde para lá, outro para cá. As pessoas usavam muito para buscar água, para carregar água naquela época. Então Jesus diz aqui, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus está dizendo que do jeito que você está aí, vem aqui e fica junto comigo, que eu vou caminhar junto com você e vou te aliviar dos pesos, das cargas, né? O que são cargas? São crenças. O que é crença? É coisa que nós acreditamos, né? Culturas, vícios, muita coisas que a gente carrega do mundo, né? Muitas bagagens que a gente vem do mundo, da nossa história. Eu não estou dizendo cultura assim, porque nós também temos uma cultura, mas culturas de coisas que a gente cria na cabeça, né? Coisas de costumes que não levam a Cristo. Quando a gente começa a caminhar com Cristo, a gente começa a enxergar que o que ele diz aqui em João 14,6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então esse João 14,6 resume todo esse caminho, essa trilha. E resume essa questão da cultura. Você vai separar essa questão cultural. Porque o que eu faço é para quê? É para agradar quem? O que eu faço é para quê? É para me ser salvo ou para agradar um grupo de pessoas? Então se a sua ação é para a salvação da sua alma, o caminho é Jesus Cristo. E aí você vai começar a dizer, olha, esse aqui não tem nada a ver com salvação, então vou deixar, né? Esse aqui também. E aí Jesus Cristo, o Espírito Santo, vai nos moldando. Mais adiante, em outros vídeos, nós vamos estar falando sobre isso. Porque senão fica muito longo, né? Já estou chegando aqui a quase 13, 14 minutos. Mas muito obrigado por você estar aqui até agora, tá? Você não está aqui à toa, você está aprendendo sobre a palavra de Deus da forma simples, humilde, né? Que eu também não sou aí um pregador, não sou aí, mas aquilo que o Espírito Santo toca em mim, eu transmito para vocês aqui através desse vídeo. Então, nesse domingo, eu espero que o Senhor possa estar ajudando você a entender, a compreender essas palavras. Se você não sabe como começar a ler a Bíblia, comece por Mateus, Marcos, Lucas e João. Para quê? Para que você conheça Jesus Cristo. Depois que você conhecer Jesus Cristo, depois que você aprender, você vai se libertar, porque ele diz, né? E ele diz aqui que conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Então, quando nós conhecemos Jesus Cristo, a gente se liberta de muitas coisas, de muitas crenças. Crenças não é religiosidade, tá? Crença é coisa que a gente cria na cabeça e acredita naquilo, né? E que às vezes não é para a salvação da alma. Então tá, eu quero aqui, nesse momento, agradecer a você que ficou até agora aqui, né? Se você puder compartilhar esse vídeo com alguém, ou fazer compartilhar aí na sua rede social, curtir aí o nosso vídeo, dar um joinha, fico muito agradecido, e também pedir para que o Senhor possa abençoar a sua vida, tá? Para que você comece agora, né? Não deixa para amanhã, não deixa para depois, comece agora a mudança de vida, a transformação espiritual na sua vida, que você vai ver que as coisas vão ficar cada vez melhor. Que esse peso, esse jugo com Jesus Cristo vai ser mais leve. E aí você vai, em vez de você estar abaixado, correndo aí, abaixado, andando triste,
você vai levantar a cabeça e você vai correr de alegria. Um abraço e que até o próximo vídeo, que Deus nos abençoe.